Eduardo Oineg para a coluna Identidade Brasil aqui no Jornal da Bandeirante Gente, segunda-feira. Oineg, no final de semana aqui saiu o Datafolha com aprovação ao governo Bolsonaro, expectativa para aumento do emprego, melhora da economia. O que é que você achou de mais relevante na pesquisa divulgada durante o final de semana e com uma nova fatia hoje, segunda-feira, pelo jornal Folha de São Paulo? Bom dia, boa semana para nós, hein? Bom dia, Rafael, bom dia a todos. De fato, a gente tem que ver o seguinte, tem algumas pesquisas que quando saem, elas dão um norte, elas revelam, elas orientam, elas informam, elas abrem um caminho. Pesquisa eleitoral, por exemplo, você não sabe quem está na frente, você não sabe para onde olhar, para qual candidato prestar atenção, de repente vem uma pesquisa, ela norteia a discussão, né? Ela diz, olha, esse camarada está bem na frente, esse que a gente achava que está bem na frente parece que começou a cair. Então são pesquisas que elas revelam algo que é preciso ouvir muita gente para a gente ter uma noção daquilo que está acontecendo. Essa pesquisa que saiu no final de semana, ela é um pouco diferente. Ela confirma um sentimento que todo mundo que acompanha o processo político tem, de que esse começo de governo ele não é tão bom quanto as pessoas esperavam. Já se sabia disso, a gente não sabia qual era o número. O sentimento de que foi um começo pior do que as pessoas esperavam, não há dúvida. Aí, se a gente olhar o número pelo número, é o pior começo de presidente em 100 dias, e tem, portanto, um númerozinho lá, 31, 32, outra 36, outra 47 de aprovação, outra 50, ok, colocaram números. Mas o que isso significa, né? A gente precisa colocar isso em perspectiva. Primeiro, a gente teve, embora ele seja o 7º presidente brasileiro pós-democratização, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e ele é o 7º, a gente teve 4 presidentes eleitos, né? Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, ele é o 5º presidente eleito. O Collor, quando foi eleito, ele sucedeu um vice, igual o Bolsonaro, que sucede um vice, igual o Fernando Henrique, que sucede um vice. O Lula e a Dilma não sucederam vices. O Lula é o único caso, nesta série toda, de um presidente eleito que sucede um presidente eleito a quem fazia oposição. Não há outro caso, nenhum outro caso. Isso é engraçado, porque o Bolsonaro não sucede alguém que se elegeu, o Fernando Henrique sucedeu um vice que o apoiava, né? E a Dilma sucedeu um presidente que o patrocinava. Então, o único caso de presidente de oposição eleito depois de um presidente eleito é o Lula. Então, tudo que se compara, é preciso a gente ver que tem poucos exemplos no Brasil. Aí a gente vê o seguinte, o Lula, por exemplo, ele foi eleito num ambiente econômico muito mais positivo. Embora o Brasil, no ano da eleição, 2002, tivesse crescido 1 e poucos por cento, não havia um desconforto econômico no Brasil, aliás, minto, em 2002 o Brasil cresceu 2,6%. Então esse era o clima no momento da eleição do Lula, um cansaço com um modelo de 8 anos de PSDB, 8, agora são 16, se a gente considerar a sequência Lula, Dilma, Temer. Então tinha mais cansaço, mais expectativa. Então o ambiente econômico do Lula era melhor, o ambiente econômico da Dilma na eleição muito melhor do que o do Lula, inclusive, numa série todas, e o Fernando Henrique, é preciso que a gente lembre, já tinha entregue algo, ele já tinha feito o plano real. Então, já havia um reconhecimento em relação a ele. Quando a gente compara, portanto, o Bolsonaro, que era só promessa, contra o Lula, eleito num ambiente econômico mais positivo, a Dilma, eleita num ambiente econômico mais positivo e herdeira do Lula querido, e o Fernando Henrique, que já tinha patrocinado uma transformação importante da inflação, é de se supor que o Bolsonaro criasse mais expectativa do que entrega. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu queria destacar é que sempre que a gente compara o que outros fizeram com o que este tem que fazer,
a agenda dele é muito mais difícil que a dos outros. Até porque os outros, que não conseguiram fazer a reforma da Previdência, no entanto, fizeram outras transformações, que como já estão feitas, ele não pode fazer de novo. Quer dizer, feita a estabilidade da inflação, o próximo presidente não tem que fazer a estabilidade da inflação. Então já tem um trabalho mais difícil, tem que vencer a dívida pública. Feita a lei de, por exemplo, a reforma trabalhista. O Bolsonaro podia fazer a reforma trabalhista. Sim, mas já foi feita a reforma trabalhista. Então, conforme vão sendo ticadas, né, e tirando da frente as reformas que entram no lugar da reforma da Previdência, no lugar da reforma tributária, no lugar da reforma política, vai sobrando o osso, a parte mais difícil de fazer. Então, a agenda do Bolsonaro é uma agenda mais difícil do que a agenda destes outros presidentes, porque eles não fizeram aquilo que resta para fazer, que é a tributária, que é a previdenciária e que é a reforma política. Ele botou na mesa a tributária, botou na mesa a previdenciária, criando uma expectativa de transformação, sendo que são duas reformas muito difíceis. A previdenciária extremamente impopular e a tributária é aquela guerra do estica e puxa, porque todo mundo quer ser patrocinado. Soma isso, essa desorganização do governo, e você tem o caldo de cultura perfeito para ter uma aprovação baixa. A aprovação baixa, no entanto, não significa aprovação no Congresso ou desaprovação no Congresso. Basta ver que o Temer é o presidente mais popular da história recente do Brasil, e, no entanto, ele conseguiu aprovar várias coisas. Então, o Bolsonaro, com essa aprovação mais impopular, inicial, se quis dizer, né? Exatamente, perdão. O mais impopular presidente dos últimos tempos é o Temer. Ele, no entanto, conseguiu aprovar algumas coisas no Congresso que são muito importantes. Então, o Bolsonaro, se pegar essa informação e falar, bom, não sou a última bolacha do pacote como eu era quando fui eleito. Se ele usar essa informação para se reorganizar, muito interessante. Aparentemente, ele começou a se reorganizar antes mesmo de sair a pesquisa, porque estava muito óbvio. Oi, Neg. Estava gastando energia demais com coisa desnecessária. O Mauro Paulino, diretor do Datafolha, responsável pela pesquisa, está aqui na nossa escuta para conversar comigo, com a Thaís, com o Pedro Campos, com o Zé Paulo e com você também. Então, queria que você fizesse a primeira pergunta para o Mauro Paulino, diretor do Datafolha, sobre o levantamento de ontem e essa nova fatia divulgada hoje pelo jornal. Ô Mauro, quando a gente pega a pesquisa, a gente vê que a expectativa da sociedade em relação ao Bolsonaro era muito grande e, portanto, é natural que as pessoas fiquem mais frustradas, posto que em 100 dias, esse número mágico, não aconteceu muita coisa. Se, por exemplo, o governo aprova a reforma da Previdência, uma mudança desse tipo pode produzir uma alteração radical nesses números em pouco tempo? Bom dia, Neg, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Olha, Neg, eu acho também um pouco difícil que isso aconteça, porque todas as pesquisas, não só do Datafolha, mas outras também, mostram que há uma rejeição natural à reforma da Previdência. Os eleitores percebem que poderão ter perdas, especialmente os eleitores mais pobres, mas há uma rejeição à reforma da Previdência em todos os segmentos, não só entre os mais pobres. Então, eu acho que essa discussão que vem aí pela frente, que vai atingir diretamente os eleitores, tende a ser muito impactante em relação aos eleitores. E eu não creio que seja um impacto positivo para o governo. Ou seja, você, na tua avaliação, entende que a aprovação da reforma da Previdência, que é uma reforma necessária para as contas públicas e para a organização da economia, atração de investimento, pode produzir para ele um número ainda pior do que o número que ele tem hoje? Sim, porque a reforma é impopular. Sabemos todos que é necessária. Os próprios eleitores têm uma boa parcela dos eleitores, cerca de metade da população brasileira, adulta, tem consciência de que a reforma é necessária.
mas a forma como está sendo conduzida não tem sido bem avaliada pelos eleitores. E uma última coisa que me interessa é, quando um governo, por exemplo, ele tem que se fiar naturalmente, ele tem que olhar para as pesquisas, mas ele tem que saber que dado ele deve seguir, que dado ele não deve seguir, porque a agenda do presidente não pode ser a busca da popularidade. A popularidade é um motor, é um combustível para fazer as coisas certas, ainda que isso custe popularidade. Como um presidente deve olhar para esse tipo de pesquisa e como usar essa informação para tomar boas decisões administrativas E você se acha... e também, eventualmente, não olhar para ela para não fazer populismo, né? Porque, de repente, aprova 14º para Bolsa Família, 15º para o Bolsa Família, aumenta o salário mínimo, dobra o salário mínimo, a popularidade aumenta, mas ele também quebra o país, né? Como que faz essa leitura para o governante, eu digo? É claro que a pesquisa não deve pautar totalmente as ações do governo, mas a pesquisa reflete o que pensa a opinião pública, aproximadamente o que pensa a opinião pública em relação a uma série de atributos e de assuntos que estão em pauta. Todo governo presta atenção em pesquisas, claro, porque precisa ter parâmetros, né, para suas ações. Agora, infelizmente o Bolsonaro deu declarações dizendo que enfim, despreza a pesquisa do Datafolha, que isso não importa, mas eu tenho certeza que isso então vamos ouvi-lo, Mauro Paulino. Estamos com o Bolsonaro aqui para você ouvir e comentar. Vamos lá. Peraí que tá vindo. Opa! Não perder tempo, como a pesquisa Datafolha que disse que eu ia perder para todo mundo no segundo turno. Tem um Inter, acho que Lula e Dilma são mais inteligentes do que eu. Valeu, Datafolha! E na internet ele respondeu com kkkk, né, Paulino? Então, eu tenho certeza que a equipe do Bolsonaro vai olhar não só a pesquisa do Datafolha, mas todas as outras pesquisas com alguma atenção. Talvez menos do que governos anteriores, mas vai olhar e vai se pautar de alguma forma em alguns aspectos da pesquisa que são importantes. Ô, Mauro. Oi, bom dia, Thaís Herédia aqui, tudo bem? Mauro, eu fiquei mais preocupada com a pesquisa de hoje sobre a expectativa da economia, já que a recuperação depende também da confiança e de uma expectativa positiva. A gente estava ponderando aqui, inclusive o Eneg ponderou, mais cedo fizemos essa mesma ressalva, sobre a diferença das condições da economia e do mundo como um todo, não só diferença política, mas também da condição econômica entre os últimos presidentes. Essa expectativa, ela não tende a se autoalimentar para o negativo, porque o governo não tem condições mesmo de resolver os problemas em 3 meses? Claro que sim, Thaís. Enfim, a pesquisa colhe a opinião dos brasileiros dentro de cada de cada contexto em cada época. O que nós temos em comum de comparação é o período de governo apenas, mas é claro que em cada período, quando a pesquisa é feita, os eleitores levam em conta a percepção que tem da realidade do seu dia a dia, né? Então são realidades diferentes, sim, mas de qualquer forma, comparando com governos anteriores, governos eleitos anteriores, a gente percebe que o contexto atual, a forma como a opinião pública enxerga o governo hoje é mais negativa ou menos positiva do que dos outros governos eleitos. Em relação à economia, é fato que a gente sempre tem uma percepção mais positiva no final do ano, especialmente em anos eleitorais, quando a esperança está mais estimulada. Há uma tendência de que, após os 100 dias, os tradicionais 100 dias, essa expectativa piore, né? Porque o eleitor é colocado diante da realidade, fora já
desintoxicado da campanha eleitoral que ocorreu alguns meses atrás. Então, essa tendência de piora, ela é comum, mas não tão acentuada como a gente percebeu agora nessa tomada. Paulino... Queria só lembrar que é tradição entre os governantes desdenhar a pesquisa quando ela apresenta um dado negativo, festejar a pesquisa quando ela apresenta um dado positivo para ele, né? E lembrando que o objetivo da pesquisa não é nem apresentar dados positivos, nem apresentar dados negativos, é colher os dados e colocar no papel e mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Então, alguns governantes são mais educados, outros são mais agressivos, mas todos os governantes e todos os candidatos, invariavelmente, quando são apresentados a um dado que não é conveniente para eles, tratam a pesquisa como algo, lembram da sua imprecisão. O Mauro Paulino, e a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes, sempre lembrou que a pesquisa ela não tem a capacidade de fazer previsão, ela tem a capacidade de tirar uma fotografia do momento em que as perguntas são feitas e, se mudar o cenário e ela perguntar de novo, vai capturar essa mudança. Então, quando o Datafolha disse que o Jair Bolsonaro poderia perder no segundo turno para vários candidatos, naquele momento não era o que dizia o Mauro Paulino, era o que diziam os entrevistados do Datafolha. E o tempo foi mudando, os entrevistados foram mudando, porque foram sendo impactados por informações diferentes e o cenário mudou. E só por isso ele ganhou. Ele ganhou porque o cenário mudou. Digamos que o Lula não tivesse sido mantido preso, que o TSE tivesse permitido que ele disputasse a eleição, digamos que o PSDB tirasse o incrível Geraldo Alckmin com seus 4% e colocasse outro candidato, talvez ele realmente perdesse a eleição. Então, o Datafolha e os outros institutos não têm a capacidade de tomar decisões pelo eleitor. Se tivesse essa capacidade, a gente perguntaria para o Mauro Paulino quem ia ganhar a eleição e acabou, né? Diplomaria o presidente. Eu queria aproveitar só, a gente está terminando o tempo aqui para fazer a entrevista, eu queria só perguntar para o Paulino, é o Rafael Colombo, tudo bem, Paulino? Eu lembro que no Band Eleições, no ano passado, a gente falou muito, olha, você falava muito, olha, quem vai decidir a eleição é a mulher de baixa renda, esse é um extrato que ainda rejeita o Bolsonaro. No final das contas, ele conseguiu avançar sobre esse eleitorado, não tanto quanto gostaria, mas conseguiu avançar e me parece que é daí que está vindo a maior rejeição a ele, não é, Paulino? Parece que foi um encanto ali do período eleitoral e um rápido desencanto, que é claro, pode ser revertido, mas esse é um foco no qual o governo tem de estar atento, né? Sim, Rafael, houve no período eleitoral, nós percebemos que as mulheres, como em eleições anteriores, mas dessa vez de uma forma mais acentuada, chegavam a antecipar tendências. Uma tendência que ocorria entre as mulheres, na pesquisa seguinte, acabava sendo captada também entre os homens. E o que nós percebemos é que as mulheres rejeitavam, de fato, mais o Bolsonaro, principalmente as mulheres mais pobres. O Haddad sempre teve vantagem durante o período eleitoral nesse segmento, mas o Bolsonaro acabou crescendo também, não chegou à maioria nesse segmento de mulheres mais pobres, mas acabou crescendo. E obteve um apoio maior entre os homens mais pobres. E, na verdade, foi esse apoio entre os homens mais pobres, e eu ressalto os mais pobres porque é a fatia mais numerosa da população e quem acaba decidindo a eleição, foram os homens mais pobres, em contraposição às mulheres mais pobres, que deram os votos necessários para a vitória do presidente. E essa tendência continua agora. A gente vê maior rejeição ao Bolsonaro entre as mulheres, especialmente as mais pobres, e um maior apoio, especialmente entre os homens, mas aí entre os homens mais ricos. Valeu, muito Paulino. Obrigado, hein, Mauro? Uma satisfação ouvi-lo. Eu que agradeço, sempre um prazer participar da Bandeirantes.